Durante esse período de inundação, pós-inundação, que aconteceu agora em maio de 2024 no Rio Grande do Sul, eu fiz 2 vídeos sendo muito crítico ao governo municipal de Porto Alegre e também à diretoria do DEMAI, que é o Departamento de Águas e Esgotos de Porto Alegre, cobrando eles pela falta de manutenção nos sistemas anti-inundação de Porto Alegre, falta de manutenção nos diques, falta de manutenção nas comportas e falta de manutenção nas casas de bomba. E fui muito duro nesses vídeos, sugerindo melhorias e que algo tinha que ser feito, isso não podia ficar assim. E alguns dias atrás, o prefeito de Porto Alegre, o governo de Porto Alegre, anunciou que finalmente, mas eu não vou criticar, eu poderia aqui tacar o pau, mas eu não vou fazer isso, porque eles estão fazendo finalmente a coisa certa. Antes tarde do que nunca. Eles anunciaram que então sim, estão iniciando um projeto com valor inicial de 510 milhões de reais para refazer todo o sistema, para pegar o sistema e deixar ele funcionando novamente. Nesse projeto, eles vão fazer a reestruturação dos diques, avaliação e melhorias nos sistemas de comporta e casas de bomba e a reavaliação estrutural do Muro da Mauá. E eu, do fundo do meu coração, agradeço. Tem que ser aplaudida essa atitude, né? Eu sempre fui muito exigente, cobrei muito o governo municipal de Porto Alegre e o DEMAI, mas eles não são os únicos responsáveis. Eles são sim responsáveis como funcionários públicos, né, devido ao governo atual, mas devem ser investigados como responsáveis também todos os governos passados que não investiram no sistema de manutenção, não investiram na manutenção no sistema anti-cheias de Porto Alegre. Tem que ser averiguado desde quando esse sistema não recebe mais manutenção. E todos têm que ser responsabilizados. Todos têm que ser responsabilizados. Olhem esses números. Em Porto Alegre, 160 mil pessoas atingidas. 160 mil pessoas. 30% da área de Porto Alegre foi impactada. As perdas financeiras estimadas, 12 bilhões de reais. E eu estou falando de perdas financeiras. Nem falei de vidas aqui. Não falei de vidas e nem das pessoas que estão desaparecidas, que com certeza é o mais importante. Porto Alegre é a capital dos gaúchos. É a capital do Rio Grande do Sul. Ela é muito importante não só para os habitantes de Porto Alegre, não só para a região metropolitana, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, basicamente, fica o único aeroporto viável do nosso estado. O aeroporto de Caxias do Sul, se eu não me engano, ele não pode operar no sistema internacional, receber voos internacionais ou fazer voos internacionais. Olha só, Rio Grande do Sul tem basicamente um único aeroporto, pelo menos de grande porte, enquanto que outros estados têm vários. Né? Então a gente depende, todo o estado depende muito da cidade de Porto Alegre. E isso que aconteceu, essa inundação que aconteceu agora, não pode voltar a acontecer. Ela já não era para ter acontecido. Esse sistema anti-cheias foi implantado, entrou em operação em 1970, para se evitar o que tinha acontecido em 1941. Em 1941 aconteceu algo muito parecido, só que a dimensão dessa inundação de 2024 foi muito maior. Foi muito maior. Mas não era para ter acontecido, porque esse sistema que foi projetado e executado e entrou em operação a partir de 1970 tinha a capacidade de suportar uma enchente tão grande como essa de maio, como ainda maior. Afinal de contas, o nível da água ficou a 66 centímetros, se eu não me engano, do topo do Muro da Mauá. Ele foi projetado para suportar uma enchente ainda maior. E só não suportou porque teve falhas nas comportas, falhas nas casas de bombas. Mas tudo bem. Pelo menos agora
parece que estamos no caminho certo. O governo de Porto Alegre está fazendo o que deve ser feito para evitar para que isso não se repita nunca mais, para que isso não volte a acontecer. Vamos lá, o que faz parte desse projeto? Nos diques, eles vão fazer a recomposição estrutural dos diques, onde ele se rompeu, eles vão recompor. Eles vão fazer o aumento do limite desses diques para suportar uma carga ainda maior de água, numa altura ainda maior. Então, todos os diques vão ser revistos, recompostos, reestruturados. As casas de bombas, muito importante, isso eu cobrava muito nos vídeos que eu fiz, vão ter fonte de energia exclusiva. Se cair a luz do bairro, ou se tem que, se for necessário, desligamento da energia elétrica daquela região para que as pessoas não tenham contato com áreas eletrificadas próximas à água, as casas de bombas vão continuar funcionando com energia exclusiva para elas. Além disso, vai ser colocado esperas para gerador. Caso não tenha energia, tu pode colocar um gerador para abastecer essas casas de bombas. E elas vão ser vedadas e o seu circuito elétrico, as partes das bombas vão ser elevadas para que não entre em contato com a água. Perfeito. Nota 10. Vai funcionar com certeza. As comportas. Aí existe uma diferença, né, em relação ao número de comportas que vão estar fechadas. Alguns falam em 7, outros falam em 8, outros até mais, mas vamos falar de 8. Pelo menos 8 comportas vão ser removidas e vão ser lacradas com concreto. Porque hoje, diferentemente de antigamente, não é mais necessário um número tão grande de comportas. Algumas ficaram obsoletas, não tem mais essa passagem frequente de um lado até o outro. Então, para evitar falhas nas comportas, 8 delas, pelo menos, vão ser eliminadas, vão ser transformadas num muro, né? Vão ser eliminadas. Isso, com certeza, vai diminuir a chance de falhas, com certeza. E, além disso, todo o sistema vai ser revisto e a Prefeitura de Porto Alegre vai investir num sistema de monitoramento do nível dos rios e da quantidade de chuva, para saber o que esperar, para conseguir ter acesso a dados precisos do volume dos rios. Afinal de contas, o Lago Guaíba recebe água de 4 rios, do rio Jacuí, e o rio Jacuí é o rio que recebe as águas do rio Taquari, do rio Caí, do rio dos Sinos e do rio Gravataí. Através de um delta, praticamente no mesmo local, esses 4 rios se juntam e lançam suas águas no Lago Guaíba. Então é um volume de água enorme que chega à região metropolitana de Porto Alegre. Imagina, o rio Jacuí já tem um grande volume de água e ele ainda recebe as águas do rio Taquari. Então é um rio muito caudaloso. Então realmente é muito importante esse sistema de monitoramento dos rios, dos volumes de chuva, dos volumes de água. Então eu quero dizer que realmente está de parabéns o governo de Porto Alegre. É isso que deve ser feito, é isso que nós esperamos de bons gestores, para que essa situação nunca mais se repita. Vocês têm o meu apoio e o meu reconhecimento em nome de toda a população do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.